Momento de reflexão. Achei um bom amigo. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos que nesse momento nos acompanham através dessa transmissão. Fiquem conosco, não saia daí, permaneça em nossa companhia. Prepara desde já o seu pão e também o seu copo com água. Daqui a pouco nós iremos fazer a oração em seu favor. Vamos à nossa meditação de hoje, o nosso programa e o seu programa Reflexões Sagradas no livro de Judas. Me lembro uma vez, alguém chegou para o bispo João e disse assim: poxa, bispo, Judas foi tão mal que Deus só lhe deixou escrever um livro e com um capítulo. Mas esse não é o Judas que traiu Jesus, não. Esse é o apóstolo Judas, não é o Judas, os discípulos que traiu a Jesus. Capítulo 1, versículo 9, porque o livro de Judas só tem mesmo um capítulo e o versículo vai ser no versículo 9. Vamos à meditação desse versículo que diz assim. Eu queria a sua atenção na meditação desse capítulo e versículo. Eu vou ler aqui duas versões do mesmo versículo, para que nós possamos entender nessa nossa meditação de hoje o que Deus deseja falar com cada um de nós. Porque Deus tem na vida de cada um de nós um projeto. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E os planos de Deus só se realizam na nossa vida quando nós abrimos o nosso coração e permitimos que a vontade de Deus se realize em nossa vida. Nós falávamos ontem, a Sagrada Escritura diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que tem ouvido, ouvirá e abrirá a porta e eu entrarei e cearei com ele. Deus, ele não vai jamais arrombar a porta do nosso coração. Deus, para entrar na sua vida, ele pede a sua permissão. Deus só entra na nossa vida com a nossa permissão. Como eu fazia referência ao livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim, a primeira versão: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. A outra versão diz assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreende. O que nós entendemos aqui nesse versículo, o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, quando disputava com o diabo acerca do corpo de Moisés, ele não fez acusação, injúria contra o diabo e amaldiçoando o diabo. Olha só, Miguel, o anjo de Deus, que tem autoridade para amaldiçoar o diabo que disputava com ele o corpo de Moisés, não usou palavras de maldição. Eu acho que existem irmãos
que não conhecem na verdade a palavra de Deus, nem tampouco conhecem a Deus. Porque se nós conhecemos a Deus, somos servos de Deus, por mais que alguém nos tenha ofendido, nos tenha causado mal, mas nós não podemos jamais, de maneira nenhuma, usar palavra de maldição contra esta pessoa. Quando nós ouvimos líderes espirituais que dizem ser servos de Deus, usarem palavra de maldição contra os seus seguidores ou contra aqueles que uma vez estiveram na sua liderança, nós podemos entender de facto, me desculpa a minha sinceridade, são de facto líderes que nem sequer conhecem a palavra de Deus. Se conhecem, ignoram. Se conhecem de facto, esquecem desse conhecimento e deixam que Deus age no assunto ou na causa que ele está a lutar, põe Deus de lado e ele põe então a força humana, física, para tentar mudar o quadro da coisa. Por isso, eu deixo aqui um conselho, e o conselho que eu deixo aqui a todos, obreiros, membros, pastores, bispos, eu, como servo de Deus, eu não vou o que as pessoas dizem, eu não vou por orientação de ninguém, eu sigo o que a palavra de Deus nos ensina. O que Jesus nos ensina? O que Jesus diz? Que nós devemos odiar os nossos inimigos? Que nós devemos perseguir quem nos persegue? Não. Não são esses os ensinamentos do Senhor Jesus. Jesus não ensina que eu devo odiar aqueles que me perseguem. Não. Jesus até pede que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos causam mal. Nós devemos orar. E quando a Bíblia aqui fala, aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo, aquela disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo, Satanás, acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. A outra versão diz aqui assim: mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Nem mesmo o arcanjo Miguel amaldiçoou ao diabo. Ele não usou palavras de maldição contra Satanás. Que me protegerá desde agora até o dia em que eu morrer. E o que nós temos feito, de facto, é levar a todos os membros obreiros, tirar a sandália quando Deus chamou Moisés no topo do monte Sinai. Deus pediu a Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde tu estás, Moisés, é um lugar santo, sagrado. E a igreja é um lugar sagrado. Todos nós que temos frequentado a casa de Deus devemos tirar a sandália dos nossos pés. Quando Moisés obedeceu tirando a sandália dos seus pés, Deus então usou a Moisés para libertar o seu povo do Egito, do junco de Faraó. Vamos tirar as sandálias do nosso coração, porque Deus tem coisas grandes para fazer em nossa vida e em Angola. O momento que se segue é o momento da oração, o momento de falar com Deus.
Eu quero nesse momento usar aqui os microfones, usar a autoridade que Deus nos deu para poder determinar a cura, a libertação de todos os aflitos. Vamos falar com Deus. A oração é o elo que nos une a Deus. Prepare o seu copo com água. Reúne a sua família. É chegado o momento da oração da família, para que Deus restaure a sua casa. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós pedimos que o Senhor venha abençoar esses elementos, o pão e a água. Pois está escrito na tua palavra: eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Meu Deus, quantas pessoas que nesse momento padecem, sofrem com uma enfermidade, sofrem, meu Pai, com um mal há muitos anos. Talvez seja até mesmo uma doença incurável. Talvez seja uma doença a qual os médicos disseram que não tem mais cura. Talvez seja até mesmo uma doença espiritual, mas o Senhor que ressuscitou entre os mortos é o mesmo Senhor que nós cremos, a quem nós depositamos a nossa fé. Então, meu Deus, eu te peço, haja em favor desta pessoa, em favor dessa mãe que ora pelos seus filhos que são viciados, em favor, meu Pai, dessa pessoa que está amargurada, aflita, desesperada, não sabe o que fazer por conta desse desemprego, não tem nem sequer um pão para dar para os seus filhos. Senhor, abençoe a todos que participam conosco através desta oração. Meu Deus, te peço que o Senhor venha libertar este homem, esta mulher. Ainda, meu Deus, foi feito um trabalho para que essa pessoa pudesse perder a saúde, perder tudo o que ela possui. Assim os fariseus fizeram de tudo, tiraram a vida de Jesus e ainda levaram escolta, guardas, soldados para guardar o sepulcro de Jesus para que ele não ressuscitasse. Meu Deus, mas estava escrito, e ninguém pode alterar a Sagrada Escritura. Estava escrito, e ninguém jamais pôde, meu Deus, mudar o que está escrito. Nenhum feiticeiro, nenhum quimbandeiro, ninguém pôde jamais alterar o que está escrito na tua palavra. Pois o Senhor disse que no terceiro dia ressuscitaria. E assim aconteceu. E está escrito na tua palavra, meu Pai, que tudo quanto nós pedíssemos em oração, crendo, receberíamos. Então nós pedimos a saúde de quem está doente e a libertação daqueles, meu Deus, que estão sendo oprimidos, estão sendo, meu Pai, castigado por forças espirituais do mal. Nós pedimos a libertação dessas pessoas. Pedimos a tua bênção neste país que se chama Angola. Pedimos que o Senhor abençoe desde já o presidente da República, o seu governo, abençoe a todos os cidadãos desse país. Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós. Nós te agradecemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Coma do pão com fé, porque quem faz o uso da fé recebe a manifestação de Deus em sua vida. Coma com fé. Beba da água e receba saúde e vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Saúde e vida eu desejo a todos que participaram
conosco nessa programação. Nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos. Shaleno Kiambote. Kandala kukalanya kwetu Paula tudi kola kumoshi Ishi etui tuize lesa Nikutena ninguzu yoso Kandala kukalanya kwetu Paula tudi kola kumoshi Shietu tuize lesa Nikutena ninguzu yoso Nimushimu mashi twabingiwe mu Nikutetuluka wishietu Eyo mangia mipanda kwaku Kwangasa kumoshi nimushimu moshi Kandala kukalanya kwetu Paula tudi kola kumoshi Ishi etui tuize lesa Kandala kukalanya kwetu Paula tudi kola kumoshi Ishi etui tuize lesa Nimushimu mashi twabingiwe mu Nikutetuluka wishietu Eyo mangia mipanda kwaku Kwangasa kumoshi mushimu moshi Nimushimu mashi twabingiwe mu Nikutetuluka wishietu